Farmacologia do sistema cardiovascular, antihipertensivos e diuréticos na tela. Alguns termos importantes. Natriurese. Quando você excreta sódio pela urina. É igual quando você fala natremia. Natremia é quando você tem excesso de sódio no sangue. Hipernatremia, excesso de sódio no sangue. Quando você tem natriurese, quando você excreta sódio pela urina. Basicamente, vocês sabem que os mecanismos de retenção de líquido e também os mecanismos de tensão muscular, eles são baseados no acúmulo de sódio. A gente já viu isso na bomba só de potássio, a gente já viu isso na relação actina-miosina, quando você fala também da bomba de cálcio e trifosfato de adenosina. E para condução elétrica e promoção de contração, é o sódio que tem que estar presente no impulso nervoso, que chega ao músculo. Néfron, todo mundo sabe, né? São as estruturas renais responsáveis pela filtração do sangue. Então, basicamente, é algo que você lembra lá do sistema renal. Principalmente quando se fala de sistema renal, onde você tem a arteríola aferente ao glomérulo, ou seja, é o local onde chega o sangue a ser filtrado. Entra na cápsula glomerular, também conhecida como cápsula de Bowman. Por processo de osmose, vai ter a absorção. Aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. O processo de osmose vai ter a absorção de creatinina, ureia e elementos que seriam tóxicos em excesso no sangue. Aqui nós temos capilares peritubares, o sangue oxigenado aqui das artérias, ele entrega O2 aqui. E ele entrega O2 para todos os tecidos adjacentes. As células respiram CO2. E o sangue segue aqui do capilar para a vênula e depois para a veia para voltar, certo? Então, basicamente, o sangue arterial entra, passa pelos glomérulos, acontece aqui a filtragem por osmose, tá? E o sangue continua fluindo cheio de oxigênio aqui, distribui para os capilares, só que agora está filtrado, não está intoxicado. As células dos tecidos da região renal aqui começam a jogar CO2 no capilar. O capilar absorve CO2 e vai voltar. Quando ele volta lá na veia renal, veia cava, caminho do coração. Pressão hidrostática capilar. Então, é a pressão exercida pelos fluidos presentes no vaso sanguíneo. Então, tudo que é fluido, líquido, que está em acúmulo ou que está mesmo em quantidade adequada ou não, tá, vai exercer pressão, certo? Pressão oncótica ou osmótica coloidal. A pressão osmótica é exercida pelas proteínas plasmáticas, como por exemplo a albumina, globulina. Tá? O aumento da pressão hidrostática capilar vai favorecer a passagem dos líquidos do vaso sanguíneo para o espaço intersticial. Então, o que pode acontecer quando seu vaso fica literalmente encharcado? Se o teu vaso ficar encharcado, com muita contração, exercendo uma pressão muito forte, vai começar a passar esses líquidos no interstício. E aí você vai ficar basicamente edemaciado. Tá? Você vai ter muitos edemas. O teu sistema linfático deveria dar conta de tirar essa linfa, vamos dizer assim, mas muitas vezes ele não dá conta. Enquanto o aumento da pressão oncótica capilar vai promover um movimento de líquido no sentido contrário. Então, o aumento da pressão oncótica capilar ele vai fazer com que o líquido acumulado no interstício ele volte, ele tente voltar, tá? Pela corrente sanguínea, fazendo com que você não tenha essa saída de líquidos no espaço intersticial e, portanto, não tenha edemas. Nós temos uma microcirculação capilar nos vasos capilares, tá vendo? Então, essa é a proposta aqui. Tem o fluxo de sangue comum, a pressão hidrostática faz acontecer extravasamento de líquidos dos capilares, e aí os locais ali onde você tem superfície vai ficar edemaciado. Acontece quando? Acontece quando você não tem filtragem renal. As toxinas ali ficam em excesso e começam a extravasar para o espaço intersticial, porque elas não fazem parte do seu sangue. Então, se você não filtra pelo rim, algum outro tipo de mecanismo compensatório tenta fazer essa filtragem.
tá? Sem sucesso, obviamente, vai só acumulando. Não sei se vocês já viram como fica alguém que precisa fazer diálise e não fez. A pessoa fica bem edemaciada. Então, numa sessão de hemodiálise, por exemplo, a pessoa pode perder alguns quilos, inclusive do que? De líquido. Bom, do mesmo jeito que a pressão hidrostática empurra esses líquidos em excesso para fora, a pressão osmótica, tá? Ela devolve esses líquidos para dentro da corrente sanguínea. Por quê? Porque aqui é um meio de maior concentração, tá? Então, os tecidos, as células que estão ali presentes no espaço intersticial exercem essa pressão osmótica. Inclusive, é através dessa pressão osmótica que muitos substratos celulares passam para dentro do sangue. E aí você tem a captação sanguínea, que vai voltar a fluir aqui para dentro do sangue. Se os rins estiverem funcionando de maneira adequada, é normal você ter uma pressão osmótica maior. Se os rins não estiverem funcionando de uma forma adequada, é normal, infelizmente, né? É regulatório você ter uma pressão hidrostática atuando de maneira compensatória aqui, o que não é benéfico, tá? Não significa que porque é fisiológico é benéfico. Nesse sentido aqui não é benéfico. Se os rins não estão funcionando bem, os capilares tentam de alguma forma eliminar para fora da corrente sanguínea os excessos. Deu para relembrar? Então, portanto, voltando aqui, o que é controle do volume plasmático? Controle do volume plasmático são diversos mecanismos que estão envolvidos na regulação do volume vascular e são resumidos na figura a seguir. Vou mostrar uma figura que vai ter uma série de meios para controlar o volume plasmático, tá? Então, são mecanismos que regulam o volume vascular, ok? Vamos ver eles. Então, primeira coisa, volume plasmático, tá? Nós temos baroreceptores renais, que são o quê? Que são aqueles receptores renais ali adjacentes. Aparelho justa-glomerular, que é onde você tem ali o local de absorção e osmose. A renina, que é um precursor que se forma de uma base do que o seu fígado produz e do que seus rins produz para formar angiotensina. A angiotensina é um reagente que faz com que suas artérias fiquem comprimidas, causando hipertensão. E a aldosterona. A aldosterona, como vocês já conhecem, é aquele hormônio produzido pela glândula suprarrenal, que tem basicamente a função de aumentar a pressão arterial, fazer o controle da retenção líquida e por aí vai. Tá? Só relembrando o que é a aldosterona. Então, esses são alguns tipos de reguladores. Esses reguladores aqui, por sua vez, ó, os baroreceptores renais, eles atuam na contração atrial. Atuam também, ó, tanto esses reguladores barorrenais, quanto a renina, quanto a angiotensina, atuam também nos miócitos dos átrios, ou seja, nas células de músculo cardíaco atrial. Como é que você acumula sódio nas células cardíacas? Vocês já entenderam que cada vez que você é exigido pelo músculo cardíaco, você está passando por uma situação de estresse ou você vai fazer uma situação de esforço, você vai ter mais sódio concentrado nas células cardíacas ali, que vão fazer a condução elétrica. Para baixar a pressão, os átrios, eles basicamente eles trabalham com a ideia de diminuir o seu ritmo, tá? Ao diminuir o ritmo, eles também passam uma diminuição do impulso para os ventrículos e isso vai diminuir a pressão arterial. Tudo isso é controlado pelo sistema nervoso central, tá? E vai alterar, de certa forma, a hemodinâmica e o transporte lá no túbulo renal, excretando, por enquanto, por tanto sódio. Isso quando você quer baixar a pressão de alguém. Quando você está com pressão alta, o que acontece? O arco aórtico ali, ela vai exercer uma força de contração através dos ventrículos muito mais forte ali no ventrículo esquerdo, que vai lançar ali o sangue, batendo ali nas paredes da artéria com muito mais força. A artéria, por sua vez, vai estar tendo uma compressão de pulsação mais forte. O aparelho justaglomerular, portanto, ele vai ter mais sódio
e isso vai fazer com que todos os vasos fiquem apertados. O sistema nervoso central, então, ele vai basicamente tentar diminuir ali a pressão, mas por você estar num mecanismo de estresse ou num mecanismo de contração, isso vai ser em vão. A sua glândula pituitária vai tentar promover relaxamento, mas enquanto isso a gente sabe que lá na neurohipófise você tem o antidiurético sendo eliminado, tá? Então isso vai cair lá nos seus rins e isso vai fazer com que você retenha o sódio. Nós temos também essa enzima conversora de angiotensina, que ela está presente no fígado, chamada de ECA. Ela gera angiotensina 2 e a angiotensina tem esses efeitos. Ela consegue basicamente aumentar a absorção de sódio, tá? Através da aldosterona. Ou lá no túbulo proximal da região renal, ela também absorve mais sódio. Ou o hipotálamo aumenta a secreção antidiurética. Ou as artérias renais eferentes também fazem vasoconstrição. Tudo isso aqui, ó, quando você produz enzima conversora de angiotensina, faz com que suba a PA, tá? A pressão sobe. O que é que diminui a pressão? Só diminui a pressão quando cessa o ADH e quando você consegue excretar sódio. Se não excretar sódio, não diminui a pressão. Ficou claro aí a relação? O que vocês imaginam que o medicamento vai fazer aí, quando vocês olham tudo isso? Como que isso funciona, ou isso pode funcionar? Número 1, ó, diminuindo a aldosterona. É uma forma. Ou seja, o diurético pode ser um elemento, um agente anti-estresse. Tá? Segunda forma aqui, ó, número 2. Ele pode fazer o quê? Ele pode tirar a tensão do túbulo proximal renal. Onde é o túbulo proximal renal? O túbulo proximal é logo depois, tá? Logo depois do glomérulo. Se eu tirar a tensão desse lugar aí, não reter mais, não tiver maior expansividade nem maior osmose, a urina, o líquido diurético vai passar e vai fluir rapidamente. Número 3. Qual que é a outra forma? Diminuir a secreção de ADH do hipotálamo. Ou seja, fazer com que minha neurohipófise não produza tanto ADH. Qual que é o nome do ADH? Vocês sabem? Chama vaso... O quê? Pressina. A vasopressina diminuindo, para de apertar e comprimir os vasos. Então, você tem medicamentos diuréticos que diminuem a secreção de ADH, faz controle hormonal. E qual que é a última forma? A última forma é fazer com que você tenha vasodilatação, tá? Então, o número 4 aqui são os vasodilatadores. Isso faz com que você também tenha mais eliminação de diurese. Agora, os fármacos que atuam sobre a regulação. Agora que vocês entenderam os mecanismos, entenderam todo o complexo, quais fármacos que vão atuar na regulação do volume intravascular, tá? Então, eles podem ser divididos em dois grupos. Então, vamos entender esses dois grupos básicos. Então, aqueles que vão modificar os reguladores de volume, tá? Que eles vão atuar no sistema renina-angiotensina. Então, eles basicamente vão inibir a geração da angiotensina. A angiotensina, como vocês sabem, é o que aperta os vasos, tá? E dois, os que atuam diretamente sobre o néfron. Ou seja, eles não vão trabalhar no vaso em si, eles vão trabalhar lá no néfron. Lá na saída da cápsula de Bowman ali, na saída do glomérulo ali. Afetando a reabsorção, portanto, do sódio. Tá? Então, esses são os diuréticos propriamente dito. Ok? Então, alguns detalhes que a gente vai ver aqui, tá? Como é que funciona tudo isso. E basicamente como é que a gente tenta diminuir a reabsorção de sódio, que essa é a base de tudo isso. Quais são esses fármacos aí que vão modificar os reguladores de volume, então? Então, um exemplo aqui, ó, inibidor de sistema renina-angiotensina, por exemplo, eles vão atuar de forma A, inibindo o ECA, tá? Que é o gerador de angiotensina, prevenindo a formação de angiotensina 2, certo? Então, esse medicamento ele atua lá no fígado.
Atua lá no teu fígado e impede que o fígado desenvolva a angiotensina, portanto, não chega nesse processo de apertar os vasos. Portanto, o que que acontece? A vasoconstrição vai cessar. Tá? E aí você tem um efeito que vai impedir a vasoconstrição. Quais são esses? Os mais usados no mundo aí, o captopril, enalapril, ramipril, lisinopril. Vai chegar uma hora que, mesmo com a vasodilatação acontecendo, ou o relaxamento do vaso, vamos assim por dizer, seja colocado ali, vai ter tanto sódio circulando que não vai dar conta de manter esse relaxamento do vaso por tanto tempo. Então, o sangue arterial começa a bater nas paredes do vaso e isso vai causar também aumento da pressão da mesma forma. Como antagonistas competitivos dos receptores de angiotensina, nós temos a losartana e a valsartana, certo? Como antagonistas dos receptores dos mineralocorticoides, que é a aldosterona do caso, nós temos a nesiritida. Muito bem, então outros exemplos mais específicos são encontrados nas seguintes fórmulas, ó. Demeclociclina, conivaptana, tolvaptana, lixvaptana. Esses medicamentos aqui, ó, eles atuam para tentar inibir o ADH, o hormônio antidiurético. Fármacos que diminuem a absorção de sódio. Tá? Então, esses medicamentos aqui vão trabalhar de uma forma diferente. Eles são inibidores da anidrase carbônica, ou seja, é uma enzima que está envolvida no controle do pH do sangue, tá? Resulta na formação de hidróxido de carbono, que é cotransportado com o sódio. Tá? O nome da medicação: acetazolamida. Beleza? Então é um medicamento diurético que vai fazer basicamente a função de eliminar sódio, porque inibe o transportador dele. Ok? Alguns diuréticos osmóticos também, que vão aumentar, portanto, a osmose e vão fazer aí a absorção após a filtração glomerular, ela aumentando a pressão osmótica ali do lúmen, ou seja, aumentando a pressão osmótica de absorção das regiões ali do túbulo proximal. Então, o manitol faz isso. Os tiazídicos, esse também é bem conhecido, tá? Todo mundo já ouviu falar que a avó de alguém usa hidroclorotiazida, tá? Então, esses são dados nos centros de saúde e eles vão inibir a reabsorção do cloreto de sódio no túbulo distal. Esse é mais próximo da saída do líquido diurético, tá? Então, ele inibe a reabsorção de cloreto de sódio lá no túbulo distal por agirem como antagonista competitivo do transportador de cloreto de sódio. O uso concomitante com antiarrítmicos pode resultar em taquicardia ventricular polimórfica. A gente sabe disso por quê? Porque diminui o volume e também, como vocês viram lá atrás nos antiarrítmicos, diminui também a tensão, tá? Diminui o potencial cardíaco. Nós temos também os diuréticos poupadores de potássio, porque vocês sabem que onde tem potássio, dentro do potencial celular, tem menos sódio. Tá? Então, como é que eles funcionam? Esses fármacos agem no ducto coletor, ao contrário dos agentes de outras classes, aumentam a reabsorção de potássio. Aumentando potássio no potencial, você tem menos sódio. Ou também eles podem bloquear as atividades do canal luminal, tá? do canal de absorção do tubo proximal. Por exemplo, a amilorida e o triantereno aqui, esses medicamentos eles conseguem bloquear a atividade dos canais da membrana luminal, tá? Da mesma forma, tentando reter potássio e eliminar o sódio, tá bom? Tratamento da hipertensão, como vocês viram, envolve o quê? Para reduzir volume, usa diurético.
Aí vocês viram lá os tiazídicos, poupadores de potássio, por aí vai. Vocês viram uma penca de diurético aqui que pode usar. Para regular a atividade simpática, o que que usa? Antagonista beta-adrenérgico, que a gente já viu na parte inicial. Antagonista alfa-adrenérgico, tá? Simpatolítico central, a gente já viu também. Bloqueadores ganglionares, que vão bloquear diretamente o nervo que vai fazer a função da batida do coração, tá? Então, isso é tratamento de hipertensão. Você nunca trata hipertensão só usando o antidiurético ou só usando um tipo de medicação. Acho que isso vocês já viram, vocês já sacaram isso quando vocês veem lá o seu avô, por exemplo, ou pai, ou mãe que faz tratamento de hipertensão. Vai usar o vasodilatador. O vasodilatador vai modular o tônus do vaso ali, ele vai deixar ou mais aberto ou muitas vezes ali evitando só que ele se contraia. E através de bloqueador de canal de cálcio isso pode ser feito, porque ele bloqueia basicamente a relação de actina e miosina. Os ativadores dos canais de potássio também fazem isso, porque eles eliminam sódio, tá? E o modulador do sistema renina-angiotensina, que é o que a gente viu mais presente agora nessa aula, ele vai inibir o estimulador de angiotensina, que vai gerar o angiotensina 2, ou ainda vai ser antagonista de angiotensina 1. Então, basicamente, para você tratar a hipertensão, você vai usar ou esses três ou dois desses aqui, no caso, vasodilatador com redutor de volume, que é o diurético. Geralmente, o que acontece? O indivíduo que tem hipertensão, ele começa com o redutor de volume e com o vasodilatador e acaba por desenvolver problemas renais e depois problemas cardiovasculares. Lá no avançar do tratamento, não alcançando cura, ou seja, não obtendo bons hábitos para controlar a hipertensão, ele vai evoluindo de uma forma não muito boa na doença.